Bem-vindos a um mundo novíssimo. Um mundo onde a Terra não gira. Onde cada noite dura 6 meses. Aqui em Miami está nevando outra vez. E onde cada dia também tem 6 meses de duração e o planeta é castigado por um sol implacável. O índice de radiação solar de hoje está extremamente alto. Este é um mundo onde as cidades foram engolidas pelo mar. E outras foram abandonadas. O ar é rarefeito demais para ser respirado. É um mundo onde enfrentamos um futuro desesperado, tentando sobreviver em uma paisagem alienígena. Venham por aqui! Esta é a história do que poderia acontecer se o planeta parasse de repente de girar. E de como a Terra, mudando apenas uma coisa, mudaria tudo. O caos. O dia em que a Terra parou. É um fato fundamental. O planeta tem uma rotação. Nosso sistema solar nasceu há 4 bilhões e meio de anos de uma nuvem giratória de gás e poeira. À medida que foram se formando, os planetas emprestaram alguns desses primeiros giros. E isso foi mantido até hoje. Em nosso Equador, a Terra está girando a mais de 1.600 km por hora. A Terra está diminuindo essa velocidade gradativamente, para cerca de 2 segundos a cada 100 mil anos. Mas hoje, essa diminuição vai acelerar. Levará 5 anos, mas no final, a Terra terá parado de girar completamente. Então, o que acontecerá aos nossos oceanos? Aos nossos continentes? Ao ar que respiramos? O que acontecerá a nós? Miami, Flórida. No primeiro dia, a mudança da velocidade de nossa rotação seria praticamente imperceptível, menos de 1 km por hora. Mas os resultados seriam dramáticos. No aeroporto internacional de Miami surgem os primeiros sinais de perigo. Torre de Miami, aqui é o American 553. Acabamos de virar para a volta final. A maioria dos aviões comerciais navega com a ajuda de GPS. O GPS recorre a uma série de satélites que dizem ao avião onde ele está. Um principal componente desse sistema é o tempo. Os relógios nos satélites estão quase que em contato constante com o solo. O governo dos Estados Unidos ajusta a hora usando relógios atômicos, os mais precisos do mundo. A Terra em rotação mais lenta não faz nada para tirar esses relógios da sincronia. Mas as bases de solo com as quais os satélites se comunicam não estão onde os satélites acham que elas estariam. Os GPS não esperam que a rotação da Terra mude de maneira tão dramática. A Terra mais lenta faz um sistema cuidadosamente calibrado ficar maluco. Os efeitos são catastróficos. Torre American 721, abortar a aproximação. Os computadores tentam aterrissar os aviões longe dos aeroportos. Agora, centenas de milhares de vidas estão em risco à medida que pilotos ao redor do mundo descobrem que seus sistemas de navegação não funcionam. Chicago, Illinois. Muito bem, James. Você já está chegando? Não, eu devo chegar às 9 horas. A quase 2.000 quilômetros de distância dali, em Chicago, a pequena diferença que está afetando negativamente a aviação passa despercebida por muitos.
Mas, na verdade, a diminuição na rotação da Terra desencadeou uma inevitável reação em cadeia. Ajustamos nossos relógios periodicamente para mantê-los em sincronia com a Mãe Natureza. Embora os dias estejam ficando mais longos, isso acontece extremamente devagar. Temos tempo de nos ajustar. Mas e se às 9 da manhã ficasse de repente escuro? E se à meia-noite houvesse luz? E se nossas ideias sobre o tempo dessem errado? Os cientistas confirmaram uma redução errática na rotação da Terra. Alguns estão sugerindo que a Terra vai parar de girar em 5 anos. Se isso acontecer, os resultados serão desastrosos. Os cientistas estão prevendo que nenhum país será poupado. Na primeira semana, nas cidades de todo o planeta, os problemas se acumulam. O dia está ficando mais longo. Cada novo dia é diferente do anterior. Segundos e minutos logo se transformarão em horas e dias. A bolsa de valores de 36 trilhões de dólares está em total queda hoje. A incerteza sobre o que vai acontecer abalou a confiança dos investidores. O que acontecerá se um mundo de 24 horas não tiver mais 24 horas? Depois de 2 semanas, a rotação da Terra diminui cerca de 15 km por hora. E a reação em cadeia ganhou velocidade. A aviação comercial foi reduzida a apenas serviços essenciais, com um recorde de 470 acidentes no mundo todo. Mais de 2 bilhões e 250 milhões de passageiros viajam de avião todos os anos. Mas agora, com o aumento da preocupação com segurança, os voos foram cancelados. Os americanos também fazem mais de 10 bilhões de viagens de ônibus e trens todos os anos. Agora este número explodiu, já que os passageiros estão procurando outras maneiras de viajar. O tempo é o primeiro problema numa Terra que está aos poucos diminuindo a velocidade de sua rotação. Mas depois de 2 semanas, existe um novo problema, muito pior. Os oceanos. Nosso planeta está inchado. Ele está mais gordo no meio do que nos polos. Nossa rotação é uma das forças que mantém a água no lugar, em cima do Equador. Mas à medida que essa força enfraquece, os oceanos começam a se mover. Os mares estão começando a sair do Equador inchado em direção aos polos. Mais de 2 bilhões de quilômetros cúbicos de oceano estão se movendo. Lugares ao norte, como o Ártico canadense, são sinais indicando a iminência de perigo. 3 meses depois do início da diminuição da rotação da Terra, a água chega às praias do Ártico como uma banheira inundando. Os níveis dos oceanos continuam a subir e o governo canadense ordenou uma evacuação em grande escala do Ártico. E há outro efeito perigoso numa Terra mais lenta. À medida que os níveis do mar mudam, o ar que respiramos muda também. Nossa atmosfera está se espalhando igualmente sobre o planeta à medida que ela gira em sincronia com a Terra. Agora, com a Terra mais lenta, a atmosfera segue o fluxo dos oceanos em direção aos polos. Entre as primeiras a serem atingidas estão cidades nos trópicos, incluindo Rio de Janeiro, Mumbai e Singapura. Está ficando cada vez mais difícil respirar aqui. Denver, Colorado. Mais ao norte, as cidades que estão numa altitude mais elevada também estão começando a sofrer.
Nos Estados Unidos, alpinistas no Colorado vivenciam muito mais esses efeitos. Respirar em altitudes de mais de 1.500 metros agora é como respirar em altitudes de 4.500 metros. Os humanos podem começar a sofrer com o mal das montanhas a menos de 2.500 metros. Apenas mais 5.000 metros é a camada limítrofe da sobrevivência. O mundo está mudando rapidamente. E o pior ainda está por vir. Quatro meses se passaram desde que a Terra começou a diminuir seu movimento de rotação. Estamos agora girando a mais de 225 km por hora, mais lentos do que antes. Cada dia tem quase 28 horas de duração, significando 2 horas a mais de luz e 2 horas a mais de escuridão. Esta mudança mergulhou nosso mundo, os oceanos e a atmosfera num caos. As autoridades da Rússia dizem que os vastos campos petrolíferos do país agora estão embaixo d'água, o que leva o país a entrar numa situação de emergência à medida que o inverno se aproxima. Chicago, Illinois. Na maior parte dos Estados Unidos, as enchentes e o ar rarefeito ainda não estão tirando vidas. As pessoas estão conseguindo aguentar, mas de repente, no mundo todo existe um novo e mortal problema. Terremotos, onde nunca houve terremotos antes. A Terra tem 3 camadas: um núcleo líquido, uma camada isolante e uma crosta externa mais dura. Todas elas giram juntas. Mas à medida que nossa velocidade diminui, cada camada diminui para uma velocidade diferente, liberando uma fricção enorme. A Terra está literalmente se rasgando de dentro para fora. São Francisco, Califórnia. As águas da Baía de São Francisco agora estão propensas a terremotos. Mas agora, os oceanógrafos aqui veem evidências de uma atividade sísmica nunca vista antes. Profundas rachaduras no solo do oceano liberam um intenso calor. Peixes mortos pela explosão vão parar na superfície. Atividades vulcânicas dentro e ao redor de Chicago fecharam várias das principais estradas. Os especialistas estão pedindo para quem puder ficar em casa hoje que faça isso. Desastres geológicos são apenas um dos efeitos extremos de uma Terra em velocidade de rotação menor. Os oceanos em movimento estão muito violentos também. Menos força centrífuga significa que os oceanos continuam a se afastar do Equador, avançando em ritmo firme para os polos. Antes, o oceano no Ártico tinha mais de 4.500 metros de profundidade. Agora, tem mais de 13.000. Toda esta água veio dos oceanos para o sul. E as áreas mais rasas, como o Canal da Mancha, secaram à medida que as águas foram para os polos. Pela primeira vez na história, a Grã-Bretanha é parte do continente europeu e a Irlanda está ligada à Inglaterra. Agora é possível caminhar de Londres até Paris. Miami, Flórida. E não é apenas na Europa. As famosas praias de Miami estão no continente agora que os oceanos estão indo em direção aos polos.
Cuba e Flórida estão ligadas por terra. E o México está prestes a ficar 1/3 maior do que era. Não é apenas a água que está em movimento. À medida que a rotação da Terra enfraquece, a atmosfera começa a se assentar em cima e embaixo do globo. Esses são os únicos lugares em que as pessoas conseguem respirar. Nova York, Londres, Toronto. Todos esses lugares estão seguros. Mas a cidade do México e outras importantes áreas urbanas ao sul estão agora condenadas. Seu ar está muito rarefeito para que possa ser respirado. Nos Estados Unidos, Denver é chamada de a cidade de 1 milha de altura. À medida que a atmosfera fica mais rarefeita, a sensação é de que Denver agora tem quase 5 quilômetros de altitude, com uma pressão atmosférica que equivale a respirar, estando mais da metade até o topo do Everest. Os especialistas acreditam que o ar permanecerá respirável em estados de baixa elevação como Kansas, Nebraska e Oklahoma. A água está vindo do norte e o ar está ficando rarefeito no sul. Mas alguns bolsões de terra habitável ainda existem no centro da América do Norte. Estas áreas não deverão ser inundadas. Os cientistas as estão chamando de a zona habitável. Ficar em Denver é uma sentença de morte. Vamos, pessoal, vamos! Para os jovens e velhos, os efeitos já são críticos. Tudo bem? Logo, o ar será letal para todos. O governo americano afirmou que até 25 milhões de pessoas que vivem no sudoeste devem sair dessa região. A rotação cada vez mais lenta do planeta libera uma fricção mortal entre as camadas externas da Terra e seu centro líquido. Os vulcões e terremotos destruíram estradas e ferrovias. Importantes rodovias em todo o país estão fechadas e quem estiver viajando de carro está sendo avisado que estas não são rotas seguras. Terremotos, vulcões e violência estão por toda parte nos Estados Unidos. E os que precisam viajar são avisados que o governo poderá oferecer pouca ou nenhuma ajuda. Os que estão fazendo a perigosa jornada para o meio-oeste habitável dos Estados Unidos testemunharam elevações geológicas causadas pela diminuição da rotação da Terra. Enquanto terremotos devastam o meio-oeste, oceanos que se retraem deixam cidades costeiras no alto e secas. Nova York, Boston, Halifax estão agora no continente. A Austrália formou um novo continente com a Indonésia. E o litoral raso da Ásia não é mais litoral. Em apenas 4 meses, Hong Kong e outros portos importantes estão secos. Os navios em todo o mundo estão parados. Outros estão descobrindo que a diminuição da rotação da Terra está apresentando outro perigo: a morte pela radiação solar. Um campo elétrico invisível chamado magnetosfera normalmente protege a Terra. O campo é mantido pela rotação de nosso planeta. A rápida rotação do centro de ferro da Terra gera este campo. A magnetosfera reflete ondas de radiação solar.
Mas à medida que a rotação de nosso planeta diminui, o campo magnético se enfraquece. E nosso escudo protetor vai se partindo. Miami, Flórida. Lugares tropicais como Miami não estão mais em perigo de inundar. A cidade fica na plataforma continental do Atlântico. Agora, dezenas de quilômetros nessa plataforma são expostos e Miami está cercada de terra. E aqui, o ar ainda é respirável. Mas o sol é mortal. Hoje, o índice de radiação solar é 8, ou seja, extremamente alto. As pessoas que estão nas ruas são lembradas de cobrir completamente o corpo e limitar sua exposição a apenas 15 minutos. E lembre-se, protetor solar não protege contra os riscos. Faz pouco mais de um ano que a rotação da Terra começou a diminuir. Agora estamos girando a mais de 340 km por hora a menos do que antes. A face do planeta continua a mudar. As águas da Terra ainda estão em movimento. E um ano depois que se tornou possível caminhar da Inglaterra para a França, isso nunca mais será possível. Primeiro, as áreas rasas ao redor do continente europeu foram drenadas, à medida que o Atlântico Norte convergia para os polos. Mas agora, à medida que o Mar Polar incha, o Reino Unido e grande parte da Europa são engolidos por um novo oceano. Londres não existe mais. Berlim também não. E nem Moscou. Cidades históricas da Europa setentrional estão todas no fundo do novo mar. Centenas de milhares de pessoas viviam aqui. Na América do Norte, os sobreviventes que conseguiram fazer sua jornada começam a chegar no Kansas. O campus de uma faculdade foi requisitado. Os cientistas estão trabalhando para criar um refúgio que eles acham será o lugar mais seguro nos Estados Unidos. Ali não haverá inundações. Haverá muito ar e terremotos mínimos. Mas eles enfrentam uma grande batalha. Não há alimento sendo entregue nesse mundo destruído. As estradas estão incomunicáveis. Se quiserem comer, terão que cultivar seu próprio alimento. É uma tragédia de uma escala nunca vista antes. Os sobreviventes que conseguiram chegar até aqui estão sozinhos. Será uma luta e eles são os que tiveram sorte. Levou 2 anos e meio. Mas agora, a rotação da Terra está a apenas 320 km por hora. Mais de 1.200 km por hora mais lenta do que antes. Países inteiros estão embaixo d'água. Em outros, o ar está rarefeito demais para ser respirado. Os sobreviventes enfrentam outra consequência devastadora da diminuição da rotação da Terra. No mundo todo, as pessoas lutam desesperadamente para conseguir dormir o suficiente. Cada dia agora tem mais de 2 dias e meio de duração. As noites também. Os humanos não foram feitos para dormir em um mundo onde há luz durante mais de 60 horas seguidas. É como ficar sob o efeito de um fuso horário, mas só que permanente. As pessoas que vivem nas cidades que não foram inundadas, onde o ar ainda é respirável, lutam contra essa terrível falta de sono.
Sua visão está embaçada e lhes falta controle muscular. Tá tudo bem com você? É um estado comumente enfrentado por astronautas, tripulantes de submarinos e exploradores árticos. O cérebro deles fica amortecido com fadiga, e nosso mundo é quase estranho demais para ser compreendido. A diminuição da rotação da Terra tem um efeito devastador sobre os animais também. A migração da maioria dos mamíferos é desencadeada pela mudança na duração do dia. Agora, o dia está ficando mais longo, não mais curto. Algumas aves migratórias morrem, pois não conseguem chegar ao sul. E depois ficam congeladas à medida que os longos períodos de noites frias se aproximam. Outras espécies enfrentam o mesmo destino. Alces, borboletas monarcas, zebras. Todos estão condenados à extinção numa terra cuja rotação está mais lenta. À medida que os oceanos vão para os polos, um megacontinente está se formando nas latitudes médias da Terra. São Francisco, Califórnia. Um grupo de oceanógrafos de São Francisco está determinado a chegar lá. Esses sobreviventes querem começar do zero, no que antes era o leito marinho. Ali está a esperança para a vida, em vez de nas grandes cidades. É uma decisão desesperada, mas neste planeta já radicalmente alterado, há poucas boas escolhas. Em 2 anos e meio, um mundo cada vez mais lento transformou-se completamente. E o pior ainda está por vir. 4 anos se passaram desde que a rotação da Terra começou a diminuir. Estamos girando a pouco mais de 60 km por hora. O Sol agora fica no céu há 13 dias, seguidos de 13 noites. O antigo conceito de 4 estações já não existe. O clima agora é definido por um ciclo de calor e brilho, ou escuridão e frio. Nas longas noites, as temperaturas chegam a menos de 55 graus. Os humanos lutam para se adaptarem. Muitas espécies de animais não conseguem. Mesmo se eles sobreviverem às enchentes e encontrarem ar para respirar, serão mortos pelo frio insuportável. Os animais que hibernam têm uma chance melhor de sobrevivência, pois eles estão acostumados a ficar sem comer durante longos períodos. Mas seu futuro permanece incerto, uma vez que seus habitats foram ou inundados ou estão sem ar. As plantas também vão morrer. Plantações vitais para os humanos, como milho e trigo, precisam de muita luz do sol para crescer. As florestas tropicais congelaram e nunca mais se recuperarão. Apenas as florestas boreais do Canadá e do norte dos Estados Unidos poderão sobreviver, e ainda assim com dificuldade ao frio e à escuridão. Só que elas estão debaixo d'água agora. Cidades da América do Norte agora foram engolidas pelo encontro entre o Atlântico e o Pacífico. Toronto, Halifax e Boston. Milhões de pessoas nos Estados Unidos e Canadá estão mortas. Nova York também está sendo engolida pelo novo oceano. Mas a água aqui só tem 100 metros de profundidade.
Seus arranha-céus estão apenas parcialmente submersos. Chicago, uma das cidades dos Grandes Lagos, localizada mais ao sul, finalmente é engolida pelo mar. Os que ficaram agora partem em pânico à medida que a água do mar começa a inundar metrôs e outros locais através dos esgotos da cidade. Venham, por aqui! Por aqui, venham! Venham! Logo, toda a cidade estará completamente submersa. Te peguei! Continue andando! Em um mundo onde os enormes oceanos continuam a se mover, não há muitos lugares seguros onde estar. O ar rarefeito letal tornou quase toda a África, a Austrália e a América do Sul em lugares quase que inabitáveis. Perto do Equador, o ar é como estar a 10.000 metros, mais alto do que o cume do Monte Everest. Cidades enormes estão devastadas e vazias. Mas um continente equatorial está se erguendo onde antes havia oceano. E há poucos lugares nesse novo megacontinente onde o ar é denso o bastante para ser respirável. Um navio levando um grupo de jovens exploradores está indo para o oeste para começar uma nova colonização humana no que antes era o solo do oceano. Mas essa jornada é perigosa. O GPS não funciona em uma terra lenta. Não se pode confiar nem mais nos mapas, já que os oceanos todos mudaram de forma. Mas neste mundo selvagem e em constantes mudanças, o clima é cada vez mais imprevisível. A rotação da Terra cria padrões constantes de ventos orientais no hemisfério norte e ventos ocidentais no sul. Isso se chama efeito Coriolis. À medida que a rotação diminui, esses padrões previsíveis de vento se tornam instáveis. Sistemas de alta pressão se formam e rasgam o planeta. Tempestades oceânicas são violentas. Elas podem durar semanas. O clima ao redor do mundo está mudando. 13 dias de escuridão enviaram ondas de um frio terrível por todo o planeta. Aqui em Miami, estamos sendo cobertos por neve hoje outra vez, à medida que outra tempestade durante a noite se abateu sobre o país. A nevasca deve durar 12 dias até que o sol reapareça. Lugares como Miami não estão equipados para esse inverno rigoroso. Muitas casas não têm aquecedores. Outro golpe duro para cidades que já lutam para sobreviver. E a vida ao redor do planeta vai ficar ainda pior. Faz 4 anos e meio desde que a rotação da Terra começou a diminuir. A Terra girava a 1.600 km por hora. Agora, ela mal está girando. O Sol fica no céu por 16 dias seguidos. À medida que a rotação diminuía, os oceanos do mundo iam em direção aos polos. 2 novos oceanos se formaram. O Kansas agora está no litoral deste poderoso novo Mar do Norte.
Ele tem 16 quilômetros de profundidade. Cerca de 800 mil quilômetros quadrados dos Estados Unidos agora estão inabitáveis. Menos de 1/10 de sua antiga terra e massa. Colonizadores criaram um habitat para cultivar alimentos e terem abrigos contra o calor e frio extremos. Os novos oceanos oferecem uma chance de alimento. A inundação dos continentes os fez ricos em nutrientes, significando muita comida para os peixes. Espécies de águas quentes morreram quando os ecossistemas locais foram destruídos, ou secaram ou inundaram durante a mudança dos oceanos. Mas muitas espécies de água fria, como bacalhau, cavala e atum, sobreviveram. Homens e mulheres antes agricultores agora pescam onde um novo oceano se encontra com planícies do meio oeste. Nas noites longas e frias, refugiados trabalham em equipes pescando no oceano congelado. Eles levam os peixes para seu habitat. Arriscam a vida a menos 55 graus. Uma temperatura que o corpo consegue aguentar durante alguns minutos apenas. Pescar no gelo não está oferecendo alimento suficiente para o número de refugiados norte-americanos cada vez maior. O tempo está acabando. À medida que a velocidade de rotação da Terra diminui, a neve pesada finalmente para de cair. O efeito Coriolis causado pela rotação controla o tempo, mas agora ele acabou. Agora as tempestades estão cada vez mais previsíveis. A diminuição da rotação produziu um padrão de clima mais estável. Mas ainda há mudanças bruscas de temperatura entre os dias quentes e as noites frias. E esse tempo estável significa menos precipitações. As chuvas caem quase sempre nos oceanos, onde não há ventos para levá-las para o continente. As chuvas diurnas ocasionais que chegam ao habitat do Kansas são armazenadas para os longos períodos de seca. A situação aqui é desesperadora. Próximo ao Havaí. No mar, os oceanógrafos que foram para São Francisco agora estão naufragados num megacontinente. Eles vasculham o solo do oceano procurando o que podem encontrar para sobreviver. Sua escolha de viver no que costumava ser o mar é arriscada. Ao contrário dos que vivem no Kansas, eles só têm consigo os recursos que trouxeram com eles e o que puderam salvar. Mas caso obtenham sucesso, eles terão o maior pedaço de terra habitável do planeta todo. Miami, Flórida. Os que escolheram ficar nas cidades que não afundaram, como Miami, enfrentam o maior desafio. Verifiquem essas caixas. Vamos ver se conseguimos encontrar alguma coisa. Vocês venham comigo. A vida aqui é feroz. Vamos terminar isso. Tem muito pouca coisa para comer. A eletricidade não é confiável. Água limpa é difícil de ser encontrada. Não há suprimentos alimentares que venham do mar ou da terra. O conforto da vida tecnológica já não existe.
Quando as fontes deixadas para trás ficarem sem nada, Miami não terá nada que sustente a vida. O tempo está se esgotando. Com o fim em vista, alguns sobreviventes decidem ir embora. Eles precisam encontrar um lugar que não esteja cercado por terra, como Miami. Para sobreviver a este mundo bizarro, eles precisam estar próximos da água. E o melhor lugar está a milhares de quilômetros de distância. Os oceanos são algumas das últimas fontes de proteína animal do planeta. No meio Pacífico, uma nova colônia fixa raiz. Eles estabelecem um pequeno equipamento para cultivarem alimentos e terem abrigo. A força do vento é aproveitada para gerar eletricidade. O leito do mar está secando e a agricultura logo será possível nas margens do novo Oceano Norte. Mas quando a escuridão vem, o clima leva a sobrevivência humana ao limite. Eles têm que suportar mais de 16 dias de temperaturas congelantes com um mínimo de abrigo no megacontinente aberto. E quando a Terra parar de girar completamente, mais mudanças mortais varrerão a Terra. Cinco anos depois de diminuir a rotação, a Terra para de girar completamente. Os oceanos, a atmosfera e o clima se estabelecem. Um megacontinente circula ao centro do planeta. 2 vastos oceanos vão dos polos para as latitudes. Toda a Terra perto do Equador está letalmente sem ar. Mais da metade do novo continente está inabitável, muito acima do nível do mar. A Terra não está girando, mas ainda orbita o Sol. Então, de agora em diante, haverá luz durante metade do ano e ficará escuro durante a outra metade, quando o Sol estiver do outro lado da Terra. O antigo conceito do dia e noite está morto. De agora em diante, haverá um padrão anual: 6 meses de sol e dia, 6 meses de noite e escuridão. O Sol deixa uma marca murcha na Terra. Sob seu brilho, as temperaturas chegam a 55 graus. Tudo em seu caminho é atingido por ventos poderosos. Nas bordas da sombra do Sol, os efeitos são menos mortais. No novo megacontinente perto do Havaí, chove a cântaros durante um mês. Da mesma maneira que um furacão cria tempestades a milhares de quilômetros dali, a chuva fornece água o suficiente para o resto do ano. Outros não têm tanta sorte. Os que vivem no Kansas estão a milhares de quilômetros ao norte do caminho brilhante do Sol. Eles agora descobrem, no clima instável de uma terra parada, que nunca mais choverá aqui. Os colonizadores não conseguem dessalinizar o oceano para obter água fresca. Com a falta de eletricidade, não há energia suficiente. O mundo agora tem um só padrão de clima, tudo controlado pelo Sol. Não há mais ventos, nem sistemas de pressão. E com a longa e escura noite, o golpe final. A temperatura da noite chega a menos 55 graus, quase 20 graus mais frio do que o inverno no Ártico.
O novo oceano polar congela e fica assim o ano todo. Em uma terra parada, os que vivem no Kansas estão condenados. A colônia do oceano no meio Pacífico está a apenas 1.700 quilômetros da borda do caminho do Sol. Eles podem pescar sem ter que quebrar através do gelo. Um ano se passa. Mais de 6 bilhões e meio de pessoas estão mortas. Alguns sobreviventes encontram seu caminho para os últimos lugares da Terra, onde as pessoas conseguem respirar ar e sobreviver ao clima. O ciclo de escuridão e luz. Frio e calor. Úmido e seco. Se repetirá continuamente pelo resto dos tempos. De repente, nossa rotação mais lenta cria um planeta novíssimo. Isso nunca acontecerá dessa forma. Mas mesmo assim, revela o delicado equilíbrio que mantém nosso planeta vivo. Versão Marshmallow São Paulo.